Olá, pessoal. Comecei com alto, voz e muita empolgação, porque hoje eu estou aqui com o Edgar Caetano, mas vocês vão saber que o conteúdo de hoje é para mexer com você. Comunicação, oratória, desenvolvimento, posicionamento, tudo isso um ser humano precisa ter como brand. Edgar, seja bem-vindo aqui. Fala um pouquinho desse mundo de desenvolvimento e postura que as pessoas precisam ter. Eurico, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, porque falar de comunicação e oratória para quem é apaixonado pelo assunto como eu, já há algumas décadas, os poucos cabelos e as barbas brancas, os fios brancos revelam, né? E então já faz um tempo que eu trabalho com comunicação e oratória. Na verdade, eu comecei a estudar oratória com 12 anos de idade, agora com quase 42, já são algumas décadas estudando isso, com formações de rádio, locução comercial, mestre de cerimônias, e aprendendo com grandes mestres nas últimas décadas. E eu me inspiro muito em profissionais como você, que estão nos meios de comunicação, para levar para os empresários e empreendedores que usam no dia a dia, que precisam de comunicação para ter alta performance, essas técnicas e boas práticas que fazem dos profissionais bem-sucedidos. Cara, eu sempre falo que é o seguinte: você tem algumas facilidades de falar, as pessoas têm facilidade de se colocar, mas tudo isso aí é um treinamento, você precisa ter uma postura adequada. Estou falando de palestrante, mentores, é o que você falou, é cerimônia, mas você hoje se vende, você hoje é um produto, dependendo de onde você for. E é isso praticamente o que a oratória, a comunicação faz com o ser humano que vai para essa linha empresarial, de palestras. Como é que funciona essa questão? Você é a tua marca. Então, se a gente olhar para o mercado hoje da influência, o que é, na verdade, a influência? Que todo mundo fala, eu sou influencer, eu sou influente, eu influencio as pessoas. No final das contas, influência nada mais é do que um processo que gatilha no outro a atenção. Perfeito. Estudos mostravam que há 20 anos nós dávamos atenção a um indivíduo por 12 segundos, no máximo, atenção focada. Hoje isso caiu para 8 segundos. Como é que eu vou, de fato, liderar, engajar, motivar, vender, inspirar, influenciar nos meios digitais se eu só tenho 8 segundos de atenção? Eu preciso, como você falou, usar a postura, a linguagem não verbal, um conteúdo coerente e entregar isso de uma forma que eu oxigene a atenção das pessoas o tempo todo. Cara, que palavra maravilhosa. Oxigenar. Olha só, nós vimos muitas palestras, tem palestras que demoram 10 minutos, você queria que ela ficasse mais de 2 horas falando. Mas tem palestras que o cara faz de 2 horas e fala, meu Deus, foi um caos, né? Você está cansado. Isso é técnica, isso praticamente é uma postura que não foi muito adequada. Como é que funciona essa questão? E como é que eu comecei a distinguir esse momento? Tá, vamos lá. Aqui a gente vai... a viagem é longa. Essa é a ideia. Deixar, ela fica profunda. Eu sempre digo que a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Então, primeira coisa, você quer se tornar um bom comunicador? Mude a sua essência. Transforme-se de dentro para fora. Uau. Tem um livro de um autor americano, Tim Sanders, que ele fala sobre 4 características das pessoas gente boa. É o livro Likeability Factor, Fator Gente Boa. Então eu preciso ser alguém cordial, relevante, autêntico, empático. Isso para começar a brincadeira da comunicação. Nossa. Se eu quero ser um bom comunicador, eu tenho que ser uma boa pessoa. Começa Perfeito. Por isso. Sou educado, sou simpático, carismático. A minha comunicação já vai projetar outra marca. E quando eu projeto outra marca, eu estou me posicionando no mercado. Seja eu um recepcionista, seja eu um vendedor. O que for, o CEO de uma empresa, ele é uma marca, ele representa a marca dele. Então ele precisa mudar isso. Segundo aspecto, claro, a gente tem que trabalhar técnicas. Nada sobrevive sem técnica, nem jogador de futebol. Perfeito. Ele pode ser muito bom ao dar entrevistas, liderar o time, mas se ele não tem técnica, ele não consegue atingir os resultados do time dele. Então, óbvio, a gente vai trabalhar técnica de construção de conteúdo, como é que você organiza as suas ideias, como é que você fala de improviso, como numa entrevista como essa, em que eu não sei o que você vai me perguntar, mas ao responder eu estou organizando as minhas ideias no mesmo tempo, sem perder a lógica e a coerência. Como eu organizo as ideias de modo que o que eu digo tenha conexão com como eu digo. Você deve se lembrar que há pouco tempo a gente falava muito que conteúdo é rei. Exato.
e contexto é Deus. Bom, a gente não vai mexer com Deus. O contexto continua sendo Deus, Perfeito. mas o conteúdo deixou de ser rei. Perfeito. Hoje ele é um príncipe e para algumas pessoas um plebeu. A gente olha na internet, faz uma curadoria, busca um vídeo, pega ali um empreendedor de palco, lê 2 livros e tem uma super palestra. Uau, é verdade. A gente pode até se tornar influencer, como muita gente está se fazendo, se lançando aí no mercado, sem ter massa crítica, sem ter experiência. Então o conteúdo virou commodity, ele não manda mais nada. Quem se tornou o rei? A forma. É verdade. A forma como eu entrego esse conteúdo é que vai fazer a diferença entre o palestrante de 10 minutos que criou em mim a sede e o desejo de saber mais e o palestrante de 2 horas que fala da mesma forma, o mesmo tempo, do mesmo jeito, uma coisa chata, cansativa. Aí eu levo isso para dentro da minha empresa e me comunico com os liderados dessa forma. Às vezes sou agressivo demais, às vezes sou monótono, chato, cansativo. Eu não oxigeno a atenção das pessoas e perco a audiência. Perdi a audiência. Não vendo, não produzo, não engajo, não convenço, não paquero, não... Assim, a vida trava. O Chacrinha, que é da nossa época, já dizia, quem não se comunica se trumbica. Hoje mais do que nunca. Porque todos nós somos, dentro de casa, nos negócios, na rua, nas redes sociais, influenciadores. Uau, hein? Que aula. Improviso. Essa é uma área muito interessante, né? Porque assim, eu posso não ser um bom palestrante. Quer dizer, eu posso não ter um bom conteúdo, mas eu sou um bom de improviso, né? Eu vi que a gente aqui facilita muito a questão de pergunta e resposta. Improvisar também está no meio desse contexto de ter uma boa comunicação, boa oratória. Sem dúvidas. E o brasileiro é bom em improviso. A gente sabe que o brasileiro é o famoso se vira nos 30. Tudo que ele vai fazer, ele deixa para a última hora, de forma cultural, não estou generalizando. Claro. Mas de forma cultural a gente tem essa mania de deixar para a última hora, de treinar pouco, de ensaiar pouco, de estudar pouco. Mas o improviso exige técnica. O que é improviso? Improviso é a habilidade de usar o que se tem, o que se sabe, para abrir uma porta da comunicação e linkar aquilo que você está me perguntando com o que eu sei. Então eu vou falar sobre o que eu sei e depois eu vou entrar num assunto que foi questionado. Imagina que eu estou num evento sobre turismo, não é a minha praia. E eu sou convidado ao palco para falar sobre a experiência de estar naquele evento, naquela feira. Eu preciso conectar aquilo que eu sei com aquilo que eu não sei, sem me aprofundar, porque não é a minha praia. Mas eu tenho que sair daquela situação. Calma. Essa foi a melhor. Vamos lá. Essa aí eu preciso entender. Quer dizer, então, que o improviso, muitas vezes eu posso não saber o assunto, né? Eu vou saber o assunto, Claro. eu vou saber superficialmente, mas aí eu entrego alguma coisa para não deixar num buraco ali. Sem dúvida. Essa é uma preparação que a pessoa precisa ter um pouco de conhecimento, ter um pouco de estudo com relação a isso. Até para dizer eu não sei, eu tenho que fazer isso de uma forma segura e confiante. Boa. Porque você me convida para o evento, esse exemplo do evento de turismo. Eu subo no palco e vou dizer que eu não sei, veja, eu acho que eu não sei. Se eu digo, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, estou achando o evento fantástico, inclusive eu uso muito o setor turístico como usuário final, como pessoa física, mas eu não domino o mercado. De toda forma, foi um prazer estar com vocês. Olha, eu não sou obrigado a saber tudo, mas eu tenho que saber me comunicar para passar essa credibilidade. Porque quando a gente olha para o funil da comunicação, a gente tem aqui, na boca do funil, o que eu chamo de coerência na comunicação, que é o alinhamento entre o verbal e o não verbal. Perfeito. Essa congruência gatilha credibilidade. Quando a gente vê na TV, no jornal, ouve alguém num podcast, no rádio, a gente entende a forma como a pessoa está dizendo e a gente decodifica isso em credibilidade, nível de credibilidade, mais ou menos. Se a pessoa é crível, eu acredito no que ela está falando, eu dou a ela atenção, eu sou influenciado. Então, se eu não tenho coerência, não transfiro credibilidade. Se eu não transfiro credibilidade, aquilo que a gente falou mais cedo, eu não tenho a sua atenção. Gente, bom, esse assunto é muito longe. Nós estamos falando de um assunto de alta performance, né? Então, hoje eu estou falando de pessoas que precisam atingir altas performances. Mas todo mundo começa de um começo, né? E aí você já deu algumas dicas aqui. Uma jornada, o como começa e até para chegar de fato de alta performance. Tanto um empresário, como você disse, e hoje nós temos muito novos empresários e que precisam usar exatamente a aparência dele, né? A voz dele para falar. Como é que é essa jornada? A escala, né, a curva de aprendizagem, ela varia de pessoa para pessoa e a gente vai conduzindo esse
aluno, treinando, mentorando, num processo que faz com que ele seja provocado a desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver. Porque todos nós crescemos em meios diferentes, em contextos e ecossistemas diferentes. Então, algumas pessoas são mais desenvolvidas nesse sentido porque foram estimuladas pelos pais, pela escola, pelo meio que a cercaram. Outras nem tanto. Cala a boca, menino. Quando o adulto fala, você não pode falar. Aquela coisa. Quando o burro fala, outra baixa a orelha. A gente vai crescendo nesse ambiente e é natural que a gente treine menos essa habilidade. Assim como acontece com garotos que entram no tênis mais cedo, no atletismo, porque o meio estimula muitas vezes. Levando em conta que somos diferentes e que aprendemos de formas diferentes, a gente vai ter uma curva de aprendizagem diferente. Aonde a gente quer chegar? Na perfeição? Não. A gente quer chegar na excelência, na alta performance. Isso leva tempo. Então, quando alguém me procura pedindo uma solução mágica para desenvolver a comunicação e a oratória dele, da sua equipe, da sua empresa, eu vou dizer, primeiro, não existe milagre, não existe a pílula do Morfeu. Você vai ter que entender que é um processo que você vai percorrer, é uma jornada, tem a travessia do deserto, mas quando você atingir o oásis, o que é o oásis na comunicação? Não é você sair da sua zona de conforto, porque conforto é bom, a gente tem que parar de achar o cérebro gosta disso, né? A gente gosta de conforto. O que a gente não pode ficar, Eurico, é na zona de comodidade. Ah, mas eu já me comunico assim há tanto tempo, tá tudo bem, sabe? Eu já cheguei aqui assim, eu já sou XPTO, tenho cargo tal. Uma vez eu perguntei para o CEO de uma grande farmacêutica, por que você está me contratando como seu mentor se você tem 70 anos de idade, 40 anos como empreendedor e você é vice-presidente dessa empresa, tá assim a um passo de ser o presidente? Ele falou, Edgar, porque eu não aprendi tudo ainda. Eu tenho muito a desenvolver. Nossa, que aula. Ele entendeu que ele precisava ainda subir um pouco mais nessa escala, né, na jornada. E o tempo, né? Então, o tempo é outro, né? Mas tem uma jornada. É preciso entender que cada um tem aspectos de comunicação mais aflorados. Tem gente que é mais carismática, chega, né, domina ali. E tem gente que é mais introvertida, mas ela organiza as ideias com uma lógica impecável. Então, cada um de nós tem aspectos que já estão desenvolvidos. E aí, o que eu vou trabalhar? Aquilo que não foi desenvolvido ainda. Geralmente é o uso do tom de voz adequado, a variação de volume, de ritmo, de impostação vocal, a postura, o olhar, como é que eu me comunico para a câmera, como se de fato eu estivesse conversando com uma pessoa, como eu estou conversando com você aqui agora. Como que eu me posto, qual a postura que eu uso, que tipo de informação eu vou trazer de acordo com o público, a plateia. Como contar histórias, como você falou, como improvisar, como é que eu entro numa conversa de networking com a mesma facilidade que eu entro numa conversa de boteco, de forma a me sentir à vontade, a entrar ali no assunto sem ser mal educado, mas a contribuir, trazendo relevância de fato. Então, tudo isso a gente aprende, é uma jornada que dependendo do processo, vai demorar 1 ano para a pessoa desenvolver. Tem pessoas que compram o meu curso online, por exemplo, e uma semana está fazendo live para 30 mil pessoas. Eu vi isso na pandemia com executivos de algumas empresas que foram jogados. Uma mudança de mindset. Exatamente. Então, isso acontece dependendo do quanto você já domina a comunicação. Olha só, falar com gente que conhece é outra coisa, né? Porque, imagina eu estou aqui, a minha situação de estar aqui na frente de uma pessoa que avalia você dos pés às cabeças. Nós estamos falando muito de questão do empreendedor, né? Tivemos aqui um grande bate-papo com um grande especialista. Inclusive, o Log Brands é uma ideia de unir pessoas e conectar empresas, né? E aí a gente olha exatamente esse crescimento, né, que é o que você falou, de comunicação. Então eu falo o seguinte, uma coisa muito interessante. Hoje a internet deu voz para todo mundo, deu posição para todo mundo, então todo mundo que era não aparecia, agora hoje aparece. E aí você percebe que o empresário está muito preocupado com a sua postura, né, os grandes empresários. E hoje nós temos aí pessoas, os youtubers, nós temos aí hoje os influenciadores, e que eles estão percebendo essa necessidade de ter uma ótima postura de alta performance, porque as pessoas também querem resultado de alta performance em vendas, dos seus produtos, na marca da tua empresa. Qual é a dica que você dá hoje? Que não estou falando nem do youtuber que é o máximo hoje, é o youtuber que está aí fazendo negócio, que ele precisa colocar marcas. Qual é a dica que você dá hoje para esse pessoal? E esse é o nicho de mercado que eu mais tenho atendido. Que legal. São profissionais, líderes, empreendedores, executivos que estão
entrando ou já entraram no mercado da influência, não necessariamente para se tornar um blogueirinha, ficar fazendo um unboxing, recebidos, não é isso. Hoje, inclusive, o mercado já entende que o executivo influencer, ele é uma categoria de influenciador que é diferente da blogueirinha, que a gente durante muito tempo brincava, né? A menina que faz maquiagem. Não é isso, não é modinha. Sim. Esse é um profissional que se posiciona nas redes sociais, estou falando de um executivo, Exatamente. de um médico, um advogado, um cientista. Que ele é voz daquele setor, aquele segmento, né? Exato, um empreendedor. O que ele quer ser? A voz daquele segmento. Ele quer liderar aquele segmento. Quem é que lidera o segmento? Aquele que domina mais o segmento, que tem mais técnica? Não. Um estudo antigo e bem avaliado e respeitado pela Harvard provou que 15% do seu sucesso profissional depende de hard skills, do quanto você sabe tecnicamente. 85% das soft skills, dentre elas a comunicação. Legal. Então, vamos usar um médico como exemplo. Não, vamos voltar isso aí, isso é muito importante. Olha só, empreendedor, você está querendo gerar grandes valores, repete essa aí. Como é que é? Repete esses dados, é muito importante. 85% do sucesso profissional do empreendedor depende das soft skills. Liderança, gestão de pessoas, relacionamento humano e comunicação, dentre outras habilidades como inteligência emocional. E apenas 15% de hard skill. O quanto ele domina a área técnica dele? 15%. Nossa, que legal. Então, se a gente olhar para um médico como exemplo, ter conhecimento técnico é obrigação do médico. Claro. Todo médico tem que dominar aquilo que ele faz na área de atuação dele. Totalmente vida. Agora, quando ele se comunica, é que ele gera valor. Porque o médico tem um poder limitado de escala. Ele não é uma startup. Ele não consegue se multiplicar como um software, um SaaS. O que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar o valor, a percepção de valor dele para o mercado, para cobrar mais caro pela consulta, pela cirurgia, pelo procedimento. Como que ele faz isso? Se comunicando. Então, quando ele vai para as redes sociais e grava um vídeo, por exemplo, ele tem que entender que ele está se comunicando com pessoas, unindo pessoas, que está aqui, inclusive, unindo pessoas. Se ele está unindo-se a pessoas, ele tem que se comunicar de uma forma humanizada. Perfeito. Não é aquela coisa, pois não, qual é o seu problema? Claro que eu, numa consulta médica, eu não vou engajar com o conteúdo dele. Com certeza. Nas redes sociais, a palavra engajamento é muito mais forte. Se ele se comunica de uma forma chata, técnica, boring, não vai. Eu não me engajo com o conteúdo dele. Eu não tenho credibilidade nele, eu não deposito credibilidade. Ele não me influencia. Quando eu tiver aquele problema de saúde que ele falou, eu vou procurar quem? Ele? Não, eu vou procurar o outro. Porque ele não se conectou comigo enquanto humano. A conexão humana, ela exige uma comunicação humanizada. A comunicação humanizada exige emoções. Sim. Então eu tenho que variar a expressão facial, o tom de voz, a minha postura, olhar nos seus olhos. Eu tenho que me conectar com o ser humano. Então a dica que eu dou é: aprenda a se comunicar com as pessoas. De dentro para fora, do micro para o macro. Começa conversando melhor com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, teu namorado, namorada. Por quê? A gente está num laboratório controlado. Aqui eu posso contar uma história, eu posso me sentir mais seguro. Já perguntei para grandes executivos e cientistas, bom, me conta uma história. História? Como assim? Como é que conta história? Eu falei, mas você é mãe. Eu sou mãe. Você já contou história para os seus filhos? Não, nunca contei. Então você vai voltar para casa, vai começar a contar histórias para os teus filhos de uma forma bem entusiasmática, interpretando os personagens. Na semana seguinte, você vai me contar uma história e eu quero ver se você consegue contar uma história com entusiasmo, com energia, com a variação de tom. Eu falei, tá bom. Eu falei, Edgar, aprendi a contar histórias. Meu filho tá feliz. Então ela foi do micro para o macro. Aonde ela foi parar? Ela foi parar em Harvard. Conseguiu chegar em Harvard para contar a história dela. Quando ela começou contando história para o filho e foi para Harvard. Então é do micro para o macro. Eu não posso querer sair daqui, se eu ainda não sou um bom comunicador, um palestrante de sucesso, e para o Allianz Parque fazer uma palestra para 20 mil pessoas. Nossa, você trava. Eu posso começar fazendo a palestra na minha casa, para os meus familiares, na minha comunidade, na minha escola, no meu trabalho, e aí eu vou do micro para o macro. Quando eu vou do micro para o macro, eu me sinto mais seguro, mais confortável e vou crescendo nessa curva de aprendizagem de uma maneira mais orgânica e mais fácil, né? Porque tem que ser fácil também, não adianta ser, sabe, essa coisa da década de 80, né? Oratória, vamos falar latim, grego. Não, nada disso. Oratória moderna, ela tem que ser simples, fácil e prática. Você falou uma coisa muito importante, né? Porque a gente fala de oratória, parece que é impossível,
né? É impossível. Assim, eu vou me tornar quase um grego falando, né? Porque quando você fala de oratória, você fala de postura, você fala de voz, você fala de tom de voz, do conteúdo. E aí, conversando contigo, percebi que é tudo muito natural, né? É o mais natural possível, né? É interessante isso, porque olha só, quando a gente conversa com algumas pessoas, principalmente nós estamos falando hoje, nós temos lá o maior influenciador hoje, que é o Luva de Pedreiro lá. Você olha ele, é muito comum, é muito natural, é a naturalidade das coisas. Ali não tem nada de oratória, ali ele está contando a história, vendo aquela coisa toda. Mas aí, de fato, pega, né? Aí que é o problema, porque assim, a marca vem em cima do influenciador, mas de alguma forma precisa passar isso para as pessoas. Então ele tem o trejeito de fazer as coisas, mas ali também precisa de algum. Não é só qualquer pessoa que chega se torna quem ele é. Essa preparação também precisa ter, mesmo que seja uma base simples, né? Precisa, e a gente vê isso no esporte. A gente vê um atleta que começa a sua carreira no esporte, por exemplo, ele vai dar entrevistas, aquela coisa de não sabe o que falar, para onde olhar, meu time estava no precipício, na borda do precipício, e tomou a decisão correta, deu um passo à frente, aquelas coisas que a gente ouve, né, descabidas. Então o atleta, ele não tem uma preparação para a comunicação, mas ele vai lá do jeitão dele e se vira. O que ele começa a receber à medida que ele vai tomando uma projeção nacional ou internacional? Ele começa a ser treinado como porta-voz do time dele, ou como um influencer na área de atuação dele. A gente vê em esportes solitários como o tênis, os atletas são treinados para se comunicar bem em público, porque eles dão entrevista o tempo todo, conversam com as pessoas, gravam vídeos, fazem comerciais. Então, usando esse exemplo que você trouxe desse influencer, ele vai precisar em algum momento. Porque quando ele representa a marca, sei lá, Balas Juquinha, tá lá no quintal do território dele, tá tudo bem. A hora que ele representar uma grande marca nacional, internacional, que está acontecendo, ele vai ser mais exigido. O CEO do Canva.com, né, que foi um dos experts de marketing da Microsoft, da Apple, na verdade, na década de 80, trabalhou com o Steve Jobs. Ele foi entrevistado recentemente por um especialista em comunicação americana e ele disse assim, o Guy Kawasaki: quanto mais você cresce na cadeia hierárquica corporativa, melhor tem que ser a sua comunicação. Verdade. Porque de que outra forma você vai influenciar o mundo? Ele disse, não será por meio de uma mensagem de texto. Verdade. Essa molecada que está chegando agora, e o molecada com todo respeito, porque tem menos experiência, eles precisam entender que não é com emojis e com GIFs que eles vão influenciar as pessoas. É com a boa e velha comunicação, que vai ser insubstituível. Nunca seremos substituídos enquanto estivermos usando a boa e velha comunicação. Até porque é o que você falou, né? O Chacrinha disse muito bem, né? Quem não comunica se estrumbica. Eu acho interessante que hoje a comunicação, ela tem perdido um pouco, né, da sua essência, principalmente com essa questão dos emojis, essa abreviação das palavras, a própria gravação de áudio que você manda de qualquer jeito, né? E ouve na velocidade 2x, você nem percebe as nuances vocais da pessoa. E aí você começa a perceber o quanto é importante quando você vai passar uma informação. Porque passar informação, você pode transformar a vida que está do lado, a pessoa que está do lado, ou simplesmente você destrói a vida dela. Porque você, poxa, eu estou com um problema muito sério, você vai morrer. Pronto, você matou a pessoa. Essas técnicas são simples, ou precisa de fato ter um professor para orientar? Eu falo isso por quê? Porque tem psicólogos, nós temos muitos professores aí de faculdades, que eles têm algumas dificuldades de passar algum conteúdo. Eles já falaram. Mas, assim, muito mais também as pessoas para receberem. Então, parece que existem os dois lados, precisa também se atentar com essa questão da oratória e a comunicação se fluir melhor, né? Porque precisa ser algo que você passe para alguém e ela receba muito bem, e ela também consiga transmitir da mesma forma, né? Porque isso é um trabalho, né, de contínuo e constante que vai acontecer a vida inteira. Como é que isso acontece? Porque você falou que do início da vida você tem muitos nãos e muitos sims, e aí você tem que preparar alguém para poder caminhar nessa vida, né? É simples, desde que você tenha alguém que você confie, que tenha experiência, que tenha massa crítica, que já viveu aquilo que você quer alcançar. Eu digo que você não pode levar alguém aonde você nunca esteve. Boa. Eu nunca estive lá. Como é que eu vou levar você para lá? Perfeito. Como é que eu vou te ensinar, por exemplo, a pilotar moto se eu não piloto moto e eu não tenho experiência? Eu nunca caí, nunca me levantei, nunca quebrei um osso. Eu não tenho experiência nesse sentido. Eu posso aprender a pilotar moto sozinho? Posso.
Quais são os riscos? O que está envolvido? Quanto tempo vai levar? Qual vai ser o investimento? Vai demorar mais tempo? Vai, com certeza. Eu posso ser um bom piloto? Pode. Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode aprender a jogar tênis sozinho, futebol, o que você quiser sozinho. Mas em tudo, inclusive na área de empreendedorismo, quando a gente tem um mentor, um expert, alguém que já quebrou a cara, literalmente, em muitos cenários diferentes e que tem experiência em vários cenários diferentes, ele vai conseguir pegar na minha mão e me guiar muito mais rápido. Porque, claro, a gente sabe que o ativo mais valioso do mundo hoje é tempo. Depois da atenção. Porque se eu tenho atenção, eu tenho o seu tempo, claro, a gente faz negócio. Mas pensando em mim enquanto indivíduo, o meu ativo mais valioso é tempo. Então, se eu quero aprender uma habilidade, por que eu vou gastar tanto tempo de vida se eu posso encurtar essa distância com um expert que vai chegar lá e apertar o parafuso certo e me destravar? De repente, alguma coisa psicossomática, alguma coisa ou no meu aparelho fonador, que eu não tenho massa crítica para perceber e que ele vai me orientar. Você vai ter que passar por um profissional assim, por uma fono, a gente vai fazer um trabalho assim, eu vou te guiar naquilo que você precisa. E não ficar fazendo cursos por fazer o tempo todo e gastando dinheiro, tempo, investimento, sem uma direção. Mas, de novo, é fácil, mas desde que você seja bem guiado. Fazer sozinho, eu particularmente não recomendo. E não é puxando sardinha para o meu lado, pelo contrário. Eu faço um trabalho, eu tenho um podcast chamado Comunica Play, em que eu levo os meus concorrentes e colegas para entrevistá-los, para eles contarem as histórias deles, para eles terem voz. E eu não quero que as pessoas me procurem para fazer o curso comigo. Quero que procurem os meus colegas também. Sim. Aqueles que eles se identificam. Quem se identificar comigo, com o meu jeito de ensinar, como eu digo, com o meu borogodó, tá tudo bem. Quem se identificar com os meus colegas e quiser desenvolver a comunicação com eles, sejam bem-vindos. O que não dá é pra gente, num mundo acelerado como o que a gente vive, querer gastar 5, 10 anos para aprender uma habilidade que em alguns meses você pode aprender com um expert. Perfeito. Bom, pessoal, o Edgar, ele está conosco aqui hoje e vai voltar outras vezes para falar de alguns assuntos mais direcionados para você, empreendedor, você que precisa se posicionar, que esse posicionamento é muito importante. Edgar, como é que faz as pessoas chegar perto de você para poder conhecer um pouco mais desse trabalho, quem sabe, inclusive, até se tornar um aluno teu? Claro. Bom, eu tô nas redes sociais, eu tô no Instagram com @EdgarCaetanoOficial. O site da minha empresa é Ágoras Academy, Ágoras no plural, academy.com.br, ou o meu site pessoal, edgarcaetano.com.br, o meu podcast comunicaplay.com.br, em todas as plataformas os agregadores de podcast, no YouTube também. Então, o Google Edgar Caetano, LinkedIn, Instagram, vai me achar, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu gosto de interagir com quem me acompanha e vou lá, respondo as perguntas no direct. Meu WhatsApp também tá no link lá da minha bio do Instagram. Então, a acessibilidade é um dos recursos, né? É uma das ferramentas da comunicação, e eu me considero uma pessoa extremamente acessível porque eu gosto, de fato, de conversar com as pessoas, de me conectar com as pessoas usando a comunicação. Te agradeço mais uma vez a oportunidade de deixar aqui os meus contatos e um pouquinho desse conteúdo, né? Olha só, gente, para chegar em alta performance tem que chegar pelo menos no mínimo que ele falou. Mas a nossa ideia é que nós tenhamos sempre um especialista nesse segmento que possa dar o caminho, né, para que possa as pessoas melhorarem, se não, de fato, tornar de alta performance. Edgar, muito obrigado pelas suas orientações. Hoje eu me sinto um pouco melhor, viu? Hoje estou mais equilibrado com relação a essa questão de postura. Mas eu tenho certeza que você vai dar muito mais insight para nós outros programas, porque nós temos um grupo e nós temos aí um propósito de ajudar empreendedores, principalmente os que estão começando a dar primeiras galgadas, para poder se posicionar. Porque antes, eu sempre falo, antes de você gerar um bom negócio, você tem que gerar uma boa relação. E essa boa relação se une pessoas. Eurico, você falou tudo, é verdade, a gente gera uma boa impressão, inclusive, logo de cara, para depois gerar negócios. Te agradeço a oportunidade, o espaço. Quero voltar sim, porque a gente nem arranhou a superfície do iceberg. Uau. E quando se fala de comunicação, a gente pode falar de comunicação na liderança, em casa, na família, nos relacionamentos, da comunicação audiovisual. Legal. Então tem aí ainda um iceberg para a gente explorar. Vai ser um prazer voltar e interagir com a tua audiência. Nós temos muita coisa, olha só, a nossa ideia de fato é alavancar essa ideia do empreendedorismo no Brasil, assim como o Chung teve anterior aqui para dar as orientadas, e você vai ser essa base para nós aqui. Então, prazer enorme você aqui, obrigado, um beijo no teu coração,
Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Estamos aqui para trazer a informação, mas também informação com relevância. Um beijo e até o próximo bate-papo.